Equação do segundo grau incompleta, né? Olha só. Quando que a equação do segundo grau ela é incompleta? Quando falta o coeficiente b ou o coeficiente c, né? E quando faltar um ou outro, a gente coloca o zero substituindo. Então, se faltar o a, o b ou o c, coloca o zero para substituir. Lembrando que o a, o coeficiente a, ele nunca vai faltar se eu estiver falando de equação do segundo grau, né? Aqui eu coloquei a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aqui, Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, aqui eu tenho uma equação incompleta e aqui também eu tenho outra equação incompleta, certo? Então, vamos resolver essas duas equações. O primeiro passo é determinar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, vamos lá. Bom, o a é o número que está acompanhado da letra ao quadrado. Então, a letra ao quadrado aqui é x ao quadrado. Então, do lado do x, mesmo que não apareça, sabemos que quando o x ele não tem nenhum valor ainda, ele representa o 1, né? Se eu tenho um x, eu tenho 1x. Então, o a vai ser 1. O b é o número que está acompanhado da letra, porém, não tem outro número aqui acompanhado da letra sem ser a letra de grau 2. Então, quando não tem b ou c, coloco 0. Então, o meu b, que não apareceu aqui, vai ser 0. E o c é o número que fica sozinho, que é o termo independente, que nesse caso é o menos 64, certo? Encontrei os valores do coeficiente, agora eu vou colocar na fórmula de delta, né? B ao quadrado. Quem é B? B é 0, então vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que C é menos 64. E aí, o menos 64 coloca dentro do parêntese para separar, né? A multiplicação do sinal negativo do número. Agora, resolve. 0 ao quadrado é 0. Jogo de sinal. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. E aí, a gente vai multiplicar os coeficientes, os números. E aí, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 64 dá 256. Então, o delta, que é representado por esse símbolo, né? Vou até colocar aqui. É uma letra grega, 0 mais 256, 256. Encontrei o delta, certo? Já que eu encontrei o delta, agora eu vou aplicar Bhaskara nessa mesma equação. Então, vamos lá. O Bhaskara é o seguinte, esse menos é da fórmula, então vem menos. O b, sabemos que aqui é 0. Coloca dentro do parêntese, porque senão o menos vai parecer ser do número, né? E na verdade não é. É da fórmula. Mais ou menos, raiz de delta. O delta encontramos que é 256, então eu vou colocar raiz de 256 sobre 2 vezes a. O a é 1, então vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1. Né? Agora, a gente vai resolver, né? Trocar de cor aqui. E aí, vai ficar o seguinte. Quando eu tenho uma subtração, porque agora o sinal que é da fórmula entrou como subtração. Então, a regra diz o seguinte. Quando eu tenho uma subtração, eu troco o número, o sinal do número da frente, né? O número tá 0, vai ficar menos 0, porque está 0 positivo, mais ou menos, quem é a raiz de 256? A raiz de 256 é 16 sobre 2 vezes 1 é 2. E agora, o que acontece? Vou encontrar um valor para x', que é o primeiro valor de x, e vou encontrar também um valor para x, duas linhas. E como que a gente encontra? Olha só.
Aqui eu tenho o mais e o menos, então primeiro eu vou fazer com o mais. Menos 0 mais 16 vai dar mais 16. E aí, dividido por 2. Então, 16 dividido por 2 dá 8. Então, x' vale 8. E x duas linhas, que é o outro resultado para x, vou fazer com menos. Menos 0 e menos 16 vai dar menos 16, dividido pelo 2 que fica embaixo. 16 dividido para 2 dá 8, menos com mais dá menos. Então, um resultado é 8 e o outro é menos 8. Significa que, se eu pegar tanto o 8 quanto o menos 8 e substituir aqui no valor de x, né? Já que é o valor de x que eu descobri, eu vou ter o resultado que vai estar zerado e no final vai zerar como segundo membro. Por exemplo, ó, vou pegar só o 8. Se eu pegar esse 8 aqui, vai ficar x vai valer 8. Então, no lugar de x eu vou colocar 8. 8 ao quadrado é 64. Então, pense, 64 menos 64, zera. Então, o primeiro membro realmente fica igual a zero. E zero está no segundo membro, certo? Veja esse outro exemplo. Vamos encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Já sabemos que o A é o número que está com a letra ao quadrado, então o A vai ser 5. O B é o número que está com a letra, porém a letra não está elevada a grau 2, é elevada a grau 1, então o B é 7. E o C, ele não está, porque o C é o termo independente, o número que aparece só, então se não tem número que aparece só, ó, falta B ou C, coloca 0, então o C é 0, certo? Após encontrar os coeficientes, que foi o que fizemos, a gente vai fazer o quê? Aplicar os valores em delta. Então, B ao quadrado, B é 7. Então, 7 ao quadrado menos 4, vezes A, que é 5, vezes C, que é 0. Resolve. 7 ao quadrado, 49. Menos com mais, menos, e menos com mais, menos. E multiplica. 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 0, 0, né? Então, eu tenho o quê? Delta é igual a 49 menos 0, 49. Então, esse é o valor de delta. Encontrei o valor de delta, vou substituir em Bhaskara. Então, vamos lá. Vou utilizar agora outra cor, né? Menos da fórmula, porque agora eu vou utilizar a Bhaskara. B é 7, mais ou menos, raiz de delta. Então, raiz de delta, o delta encontramos que é 49. Então, raiz de 49 sobre 2 vezes A. 2 vezes o A agora é 5, certo? Agora eu vou resolvendo até encontrar os valores de x. Menos 7, agora tem um detalhe, ó. O 7, ele é positivo, então ele fica dentro do parêntese, porque o menos é da fórmula, não é isso? Então, quando eu tenho uma subtração, porque agora o menos da fórmula virou uma subtração, né? Então, quando eu tenho uma subtração, eu troco o sinal do número da frente. Então, esse 7 que é positivo, ele vai ficar negativo, menos 7. Mais ou menos, quem é a raiz de 49? 7 sobre 2 vezes 5 é 10. E aí, eu vou encontrar um valor para x1, que é x', e outro valor para x2, x duas linhas. E aí, o mesmo processo, ó. Primeiro, eu vou fazer com mais, menos 7 mais 7. Imagine, você deve 7 e você tem 7. Então, isso aqui zerou. Menos 7 mais 7, 0. Dividido por 10. Dividido por 10. E 0 dividido por 10 é 0. E agora, eu vou fazer com menos. Fiz com mais, agora com menos. Então, faz de conta que esse menos não está aqui, ou esse mais não está aqui. Fiz com mais, agora que eu vou fazer com menos, né? Acabei trocando.
Menos 7 com menos 7, eu devo 7 e eu devo mais 7. Então, eu devo, 14 sobre quem? Sobre 10. E aí, é o seguinte, como 14 dividido por 10 vai dar 1,4, vai dar um número decimal. Eu posso fazer o quê? Simplificar. Dá para dividir aqui por 2, onde 14 por 2 é 7 e 10 dividido por 2 dá 5. Aqui não dá para simplificar mais, termina por aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho, se eu substituir 0, que é o x1, no valor dos y aqui, eu vou zerar esse primeiro membro. Ou se eu colocar 7 sobre 5, eu também vou zerar aqui. Lembrando que aqui tem um detalhe, ó, que eu acabei me passando. Esse 14 é negativo, esse 10 é positivo. Então, menos com mais dá menos. Então, o resultado fica menos 7 sobre 5.